Nesse momento de tanta preocupação com o coronavírus, é muito importante que se tenha informações corretas. E tem aumentado cada vez mais a preocupação em relação aos animais e o coronavírus. Então, nesse vídeo, eu vou explicar tudo o que é necessário saber em relação ao coronavírus e todos os animais, para que se evite que informações erradas possam trazer sérias consequências, como foi o caso da febre amarela e os macacos que acabaram sendo mortos sem terem culpa nenhuma da disseminação da doença. Então, nesse vídeo, eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus relacionado aos animais, quais são os verdadeiros riscos, o que já se sabe e responder as principais perguntas. Então, para saber de tudo, assista o vídeo até o final, não se esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo para outros tutores de animais para que eles entendam quais são os reais riscos e que cuidados devem ser tomados ou não. A primeira coisa a se saber é que o coronavírus não é uma novidade. Já existe coronavírus espalhado por todo o mundo e em diversas espécies. O coronavírus é muito específico do hospedeiro, ou seja, normalmente um coronavírus que infecta um cão não é o mesmo que vai infectar um gato ou um bovino. E os sintomas também dependem muito do tipo do coronavírus. Por exemplo, no caso de cães, ele costuma causar sintomas gastrointestinais. Já no caso de ratos, ele causa sintomas respiratórios. Então, em cada espécie, o tipo de coronavírus costuma ser diferente e causar também sintomas diferentes e específicos. E o mais importante, por ser tão específico do hospedeiro cada tipo de coronavírus, eles raramente são zoonoses, ou seja, eles não são transmitidos dos animais para os humanos e nem dos humanos para os animais. Isso é o caso dos coronavírus canino, felino, bovino e até de aves. No caso dos coronavírus bovinos e de frangos, eles não são transmitidos nem através da ingestão da carne. Então, são bem raros os casos de coronavírus que são zoonoses, ou seja, transmitido dos animais para os humanos e vice-versa. Em alguns casos, como o coronavírus canino, existe sim vacina, que é a V10 ou a V8. Mas no caso de alguns outros coronavírus, como o de ratos e o de felinos, não existe ainda vacina. E a variedade do coronavírus, que está causando tantas mortes e que está se espalhando pelo mundo, é o Covid-19. Já se sabe que ele é uma variedade do coronavírus que infecta humanos, ao contrário de outros tipos de coronavírus, feito que ele seja uma zoonose, que ele tenha vindo de outros animais, que eu já vou explicar mais para frente, e ele causa problemas respiratórios. Ele pode causar infecções brandas, na maioria dos casos, muito semelhante à gripe, mas em pessoas mais idosas, mais debilitadas, com outras doenças, ele pode ser fatal. Então é por isso que é tão importante tomar cuidado com esse tipo de vírus. E o que já se sabe em relação ao Covid-19 e os animais? Atualmente a principal suspeita é que o Covid-19 tenha vindo dos morcegos. Na China existe o costume de tomar sopa de morcego. Essa sopa é feita com o morcego, com a barriga aberta, e eles utilizam o morcego inteiro. E muitas vezes esse animal não é bem cozido. Então a grande suspeita é que esse vírus seja uma zoonose transmitida do morcego para os seres humanos, mas através da ingestão da carne do morcego ou desse líquido, dessa sopa feita com a carne do morcego, onde é colocado o morcego inteiro. Outra suspeita é que o vírus possa ter sido originado pela ingestão de carne de pangolim, um animal bem raro, mas ainda não existe uma confirmação dessa suspeita. A ótima notícia é que, como os coronavírus são muito específicos de hospedeiro, até agora não existe nenhum risco da transmissão do coronavírus do tipo Covid-19 entre humanos e animais domésticos e vice-versa.
Ou seja, você pode ficar bem tranquilo porque o seu cachorro, seu gato, seu coelho, seu hamster, rato ou pássaro não correm o risco de transmitir a doença e até agora nada foi confirmado que eles podem ser contaminados. Tudo indica que não existe de forma nenhuma esse risco. Mas muitos já devem ter ouvido falar da notícia sobre um cachorrinho da raça Spitz alemão que foi colocado em quarentena junto com a sua tutora e que deu positivo o teste para o coronavírus Covid-19. O que realmente aconteceu? Esse bichinho está contaminado? Não está? A divulgação desse caso do Spitz em quarentena com a sua tutora causou muita preocupação. E muita gente na China e em países próximos passou a colocar máscara e proteger seus animaizinhos. Isso porque ainda nem se sabia se existia o risco ou se essas máscaras realmente são eficientes. Mas o que já se sabe na realidade sobre o caso do cachorrinho que testou positivo na quarentena é que foi feito um swab das secreções oral e nasal. O swab é como um grande cotonete estéreo e essa ponta de algodão é passada na secreção oral, na secreção nasal e levada ao laboratório para se testar a presença do vírus. Mas o que realmente aconteceu com esse cachorrinho que está na quarentena? O teste de swab feito nele deu positivo para o coronavírus. Isso quer dizer que foi encontrado na mucosa nasal e oral dele o vírus, mas esse animalzinho não apresentou nenhum tipo de sintoma. E isso de ter encontrado o vírus não quer dizer que o animal se contamina com o coronavírus. Como eu expliquei anteriormente, os coronavírus costumam ser muito específicos de hospedeiro. Então, no caso, não se prova que o cachorro é positivo para a doença, apenas que ele teve contato com ela. Ele não manifestou nenhum sintoma, ele não tem nada que comprove que ele pegou a doença, apenas que ele teve contato com o vírus, o que já é esperado, já que a sua tutora teve o vírus e também ele está numa quarentena, onde ele tem um contato muito maior com outras pessoas que também estão com o vírus. Então, por enquanto, é preciso ter muita calma, não existe nenhuma comprovação que o vírus é transmitido para animais, como eu já expliquei anteriormente, pelo menos não o Covid-19, a não ser essa transmissão que é quase certa entre morcegos e humanos, e mesmo assim só ocorreu através da ingestão da carne mal cozida do morcego, o que não é nenhum risco no Brasil, já que o povo brasileiro não tem o costume de se alimentar desse tipo de animal. E no caso de bovinos e aves e suínos também, a carne, mesmo contaminada com outras variedades de coronavírus, também não transmite a doença. E que cuidados eu devo tomar em relação aos meus animais? Na verdade, por enquanto, não é preciso nenhum cuidado específico. Não existe o risco de transmissão, você não precisa deixar de sair com seu cachorro, nem de limitar o convívio com seu coelho, nem ter medo de manipular o seu ratinho. E mesmo não existindo a vacina específica para o coronavírus do tipo Covid-19, é importante que você vacine seu animalzinho corretamente. Inclusive, no caso de cães, você evita o coronavírus do tipo entérico com a vacina V10 ou V8. E apesar do Covid-19 não ser um risco para os nossos animaizinhos, ele ainda é um risco para nós humanos. Então é muito importante que você se mantenha informado e que siga as orientações de higiene, lavando muito bem as mãos e com bastante frequência. E para aqueles casos que você não tenha como higienizar as mãos com água e sabão, utilize o álcool gel. Essas indicações de cuidado e higiene são para os brasileiros, já que por enquanto essa é a informação que nós temos dos cuidados que devem ser tomados. Já para os nossos seguidores que estão na Europa, principalmente, é preciso se informar dos cuidados necessários, em alguns casos até o uso de máscara, e evitar frequentar certos lugares. E essas são as informações mais atuais que nós temos em relação aos animais, e elas são todas dadas e comprovadas pela Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais. E se depois desse vídeo você ainda tiver alguma dúvida, pode aproveitar para fazer as perguntas que nós respondemos todas as suas dúvidas. E aproveitamos para pedir que, caso vocês vejam alguma nova informação em relação ao coronavírus e os animais, antes de sair repassando a informação, divulgando para alguém, confirme o que está sendo falado.
Felizmente, nós vivemos numa época de muitas fake news, as notícias falsas, e essas notícias acabam se espalhando com muita rapidez e causando sérios problemas. E no caso dos animais, essas notícias podem levar, inclusive, ao abandono e ao isolamento sem necessidade nenhuma desses bichinhos. Então, antes de sair divulgando qualquer coisa, confirme se realmente as notícias são verdadeiras. E qualquer nova informação sobre o coronavírus relacionado aos animais, nós vamos continuar divulgando aqui no canal, fazendo novos vídeos se for necessário. Então não deixe de se inscrever e seguir o canal roedoresecoelhos.com.br. Mesmo sendo um canal voltado para roedores e coelhos, como é o caso do título, nós também estamos divulgando informações para evitar problemas com outros tipos de animais.